Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Terra, criador da Advocacia Simples, e vim trazer mais uma dica para você. Hoje eu vou falar sobre dinheiro. Bom, dinheiro é um tema que todo mundo gosta, né? Mas eu vou falar sobre a parte um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais chata disso. Controle do dinheiro. É muito importante você controlar tudo que entra e sai do seu escritório. É muito importante você identificar todos os seus custos, você saber muito bem isso, para você ter uma empresa saudável, para você ter um escritório saudável, você não ter nenhum susto, nenhum prejuízo futuro, porque você não controlou quanto entrava, quanto saía. A primeira coisa que você tem que identificar são os custos fixos do seu escritório. O que são os custos fixos? São os custos com aluguel, condomínio, IPTU, luz, telefone. São aqueles custos que são mais ou menos do mesmo valor todo mês. É lógico que sempre tem uma variaçãozinha, mas é tudo mais ou menos igual mês a mês. Então você tem uma base, vamos dizer que você gaste R$2.000 com custo fixo, somando condomínio, aluguel, IPTU, luz, telefone. Ok, você vai jogar isso numa planilha e vai identificar custo a custo, vai identificar quanto você gastou de cada item e vai lançar lá. Você tem que saber também quais são os seus custos variáveis. O que seriam os custos variáveis? Custos variáveis seriam custos com xerox, custos com deslocamento, custos com compra de material de limpeza. Todos esses itens que não se repetem sempre, mas que vão pesar no seu orçamento, que vão tirar algum dinheiro do seu caixa, são os custos variáveis. Voltando um pouquinho nos custos fixos, salários também vão entrar no custo fixo, até mesmo comissões entram como custo fixo, porque é um valor que você tem que pagar todo mês. Você trabalha com base de comissão, se você trabalha com base de metas, você vai ter que lançar isso também no seu custo fixo para você saber quanto custa efetivamente o seu escritório. Você lança tudo isso numa planilha para você saber aproximadamente o custo do seu escritório. Isso é importante no seu planejamento financeiro. É importante você ter essa visão de quanto você gasta. Você sempre pode identificar onde você pode cortar alguma coisa, onde você pode economizar mais. Aqui no Rio, por exemplo, há algum tempo atrás o aluguel no centro da cidade caiu muito, agora voltou a subir. Mas você identificando que o valor do seu aluguel está muito alto, você pode conversar com o proprietário, tentar baixar esse valor, ou mesmo trocar de sala, trocar de local, para um local mais barato e talvez no mesmo tamanho, na mesma necessidade. E você sempre tem como identificar custos que você pode reduzir e aumentar a eficiência do seu escritório. Além disso, é muito importante você ter também uma média de quanto entra mês a mês. Por mais que você não cobre honorários mensais, você cobre honorários por processo, ou por consultoria, ou por parecer, você tem que ter uma ideia mais ou menos de quanto entra todo mês para você saber quanto você vai distribuir, quanto você pode gastar, quanto vai sobrar para você, quanto vai ficar de lucro. E nunca, nunca, nunca misture o seu caixa, a sua conta pessoal, com o caixa do escritório. Você tem que ter duas contabilidades diferentes, não precisa ser um contador. Contabilidade, quando eu falo, é o controle. Você tem que ter dois controles diferentes. Você tem que saber o que é seu e o que é do escritório. Se pague um salário, se distribua um lucro, mas não misture esse valor, porque é assim que geralmente as pessoas quebram. Acabou pegando o dinheiro da empresa, não tem controle, paga uma conta aqui, paga uma conta lá. Quando vão ver, não tem nada no caixa. Uma coisa que eu sempre fiz, que eu recomendo, é ter pelo menos 3 meses de despesa guardados no seu caixa. Para alguma eventualidade, a gente sabe que, por exemplo, o mês de dezembro não é um mês muito bom, aquele finzinho de dezembro, início de janeiro, é um pouco complicado para os advogados, porque as pessoas não estão realmente pensando em advogado, estão no período de festas, estão pensando em qualquer coisa. Carnaval, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, também é uma época muito ruim. Então você tem que ter um caixa, você tem que ter uma reserva para um mês que não seja tão bom. A gente, infelizmente, trabalha com honorários variáveis, a gente trabalha com valores, com recebimentos variáveis. Então isso tudo tem que estar previsto. Você gostou dessa dica? Curte aqui, comenta, compartilha com um amigo e segue a gente também lá no Facebook, no YouTube, no Snapchat e a gente se vê na próxima dica. Até lá!